Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Esse sem dúvida é um dos vídeos mais importantes para aquela galera que quer estudar a fundo os processadores, entender o funcionamento destes dispositivos. Para quem não sabe ainda, os processadores compreendem dois grandes grupos, que são os microcontroladores e os microprocessadores. Desenvolvemos um computador básico com o Z80 bem interessante, totalmente programável. Vamos aprender isso detalhadamente. Hoje vamos entender o hardware dele e ver o funcionamento. Vamos ver funcionando na bancada e analisar as formas de onda e entender o software que está rodando nele. E semana que vem eu vou programá-lo em tempo real com vocês. Interessante, né? E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, confira todos os produtos, solicite a cotação para transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. O link está aqui embaixo, toroid.com.br. E vamos para a aula. Let's get started! Apresento o diagrama esquemático completo do nosso computador básico com Z80. Ele é o mais simples possível, como você pode ver. Temos aqui o nosso Z80, microprocessador da Zilog, com todas as suas conexões. Primeiro, espero que você identifique aqui no esquemático o barramento de endereços. Temos aqui os 16 pinos de endereços do Z80, A0 até A15, e eles vão ligados nos 16 pinos de endereço da nossa EEPROM 27C512. Lembram dessa EEPROM? Nós mostramos como gravar ela na aula passada. Então, a 27C512 está conectada endereço por endereço, então bit de endereço por bit de endereço com Z80. Observe as labels A0 com A0, A1 com A1, A2 com A2 e assim até A15. E temos a continuação do barramento de endereços aqui, onde estou conectando 6 LEDs no modo Current Sourcing. Veja que temos o A5, A4, A3, 2, 1 e 0. E eu não conectei os 16 porque o nosso software não vai passar deste valor nos endereços da memória, então não precisa todos aqueles LEDs de endereço conectados na protoboard. Conectei apenas os 6 menos significativos. O barramento de endereços é esse. E temos o outro barramento, que é o barramento de dados aqui no nosso computador básico. O barramento de dados conecta os 8 bits de dados do Z80 com os 8 bits de dados da EEPROM, como você está vendo, novamente D0 com D0 até o D7, e aí temos 8 LEDs no modo Current Sourcing também, que mostram o dado de 8 bits, D7 até D0, D7 é o mais significativo. Ainda temos aqui o componente 74HC273, que tem os seus 8 bits de dados também ligados no barramento. Então todos estes bits estão interligados pelo barramento, como você pode ver. Observe o nome da label e aí você tem cada ligação. Então aqui D7 vai ligado aqui com D7, que vai ligado com D7, que vai ligado com D7 e assim por diante. Esse cara aqui ele contém 8 flip-flops do tipo D em um único encapsulamento, e na borda de subida de clock eu tenho a atualização do meu dado de entrada. Espero que você conheça o funcionamento de um flip-flop do tipo D. Ele tem um Master Reset que não vamos utilizar, vamos manter sempre em nível lógico High, pois ele é ativo em Low. Estamos alimentando ele com 5 volts, níveis TTL. E este pulso de clock virá do WR do Z80, que é este pino aqui, WR. Este pino dá um pulso in low quando ocorre um processo de escrita em uma memória externa, por exemplo, ou periférico externo. Então, no caso aqui é um periférico externo que iremos escrever. Basicamente, então, temos a atualização dos dados, buscamos a instrução pela memória EEPROM, o respectivo dado,
com o Z80, jogamos no barramento o resultado e no momento oportuno atualizamos a nossa saída, que estão aqui os 8 LEDs de saída também no modo Current Source. Então Alt 7, Alt 7, Alt 6, Alt 6 até Alt 0. Com o pulso de escrita aqui, quando ele volta de low para high, eu atualizo a minha saída. Ou seja, eu jogo o valor que eu quiser aqui nesta saída, programando adequadamente. Como pode ver, está tudo separado aqui por setores, o diagrama. Tenho os LEDs de endereço, os LEDs de saída, os LEDs de dados, tenho a minha memória ROM, tenho o meu controle de saída, meu processador, circuito de clock, outros LEDs indicadores, circuito de reset, e é isso aí. Bem simples, esse computador não tem nem memória RAM ainda. E aí podemos ir evoluindo ao longo de alguma série especial que eu pretendo lançar, se caso houver interesse de muita gente. Então comente bastante aqui embaixo. Aí podemos fazer um computador ainda mais interessante. Mas com esse cara aqui já dá para entender bastante o funcionamento de processadores e programar muitas coisas legais, como você vai ver no vídeo de hoje e no vídeo da semana que vem. O circuito de clock utiliza um oscilador com uma NAND Schmitt Trigger, o 4093, e eu ajusto num trim-pot a sua frequência aqui. E uma chave de seleção para o clock automático, que é desse oscilador. E também temos um botão que, quando pressionado, joga para high o pino 3 do 4093. Eu posso então ter um clock manual no sistema para debugar algum software que eu quiser na própria placa de execução ou na protoboard, que é o caso da montagem de hoje. 3 LEDs indicadores de M1. M1 é um sinal que indica quando ocorre uma busca de instrução em uma memória externa. O RD é o sinal que, quando em low, indica a leitura de um dado na memória externa. E o WR, como mencionado, ele indica a escrita. Temos também a conexão do Memory Request, pino 19, conectado aqui ao Chip Enable da EEPROM. Memory Request requisita a leitura de uma memória quando em low também, e o Chip Enable da EEPROM é ativo em low, como sabemos. E veja que o pino de leitura RD está ligado no Output Enable, que quando em low habilita a saída para a leitura. Lembram? 15 dias atrás da videoaula que ensinamos leitura de memórias EEPROM? Aqui está então a aplicação utilizando o processador também. É isso, o diagrama esquemático está disponível para download junto com o manual do Z80, o manual do processador, que tem todas as instruções do processador, os respectivos upcodes e explicações. E vamos ver aqui o timing. Veja aqui que o nosso clock principal é dividido então em T1, T2, T3. Temos também a busca de um opcode com M1, que é o ciclo de máquina que é pertinente a este período aqui. E aí os 3 processos, M1, busca de instrução, M2, leitura de memória externa e M3, escrita de memória, compõem o ciclo de instrução. Mais detalhes aqui no manual, vamos ver na aula que vem quando buscarmos os opcodes das respectivas instruções em assembly. E aí, para finalizar a nossa parte teórica, eu tenho este software em assembly, escrito aqui, que é o software que vamos rodar agora na prática, no computador básico com o Z80. Como você pode ver, ele é bem simples. Temos o nosso vetor de reset, com a diretiva .org de origem 0, eu posiciono o nosso program counter no endereço 0 da memória, e aí depois no programa principal. Com a instrução LD, load, eu carrego o valor 1 para o registrador A. O registrador A é o acumulador. Então, load A1
é carregar o valor 1, 01 hexa, para o registrador A, que é o acumulador. E aí temos aqui uma label loop, que é apenas uma marcação de um endereço relativo na memória de programa, com a instrução out, ou seja, eu atualizo o valor do acumulador no meu periférico de saída, que está localizado neste endereço, o 255. Eu executo a instrução RLCA, que é a rotação à esquerda dos bits do acumulador com o bit de carry. Então ele faz uma rotação, se houver um bit que saia dos 8 bits do acumulador, ele fica salvo no carry, quando ele voltar, ele estará lá. E isso, sempre que for executado e atualizando a saída com essa instrução aqui, que vamos sempre escrever a partir dos flip-flops de saída, vamos ter o efeito sequencial de LEDs se deslocando para a esquerda. Vamos ver daqui a pouquinho. E é claro que precisamos de um loop infinito para sempre ir deslocando, com um salto relativo JR loop, loop que é o endereço em que essa label está marcando. E aí depois a diretiva .n indica o final do programa. Este software está gravado na EEPROM A27C512, então vamos verificar isso funcionando na protoboard, verificar os sinais M1, RD e WR, e aí semana que vem, como eu mencionei, eu vou mostrar a programação em tempo real, passo a passo, buscando os upcodes de cada instrução, e vamos ver funcionando na prática para encerrar esta primeira etapa de conhecimento do processador Z80. Venha comigo! Aqui está o nosso belíssimo computador básico com Z80 montado na bancada, na protoboard. Temos aqui a nossa EEPROM programada, já com aquele software demonstrado na parte teórica, o Z80, o processador. Aqui temos os LEDs de endereços, alguns dos LEDs de endereços. Aqui temos o barramento de dados, os 8 bits do barramento de dados, botão de reset, botão de clock manual, chave de seleção de clock, entre automático e manual, e os nossos flip-flops que acionam as saídas. E aqui estão os 8 bits de saída. Ligando o computador, eu pressiono e mantenho pressionado o reset, dou alguns pulsos de clock para inicializá-lo. E aí eu posso ir dando o clock manual para debugar o sistema. Esse aqui é o primeiro dado da nossa memória ROM. Esse aqui já é o segundo dado. Veja que estou no endereço 1 com 01 hexa. Aqui estamos no endereço 2 com D3 hexa. D3 seria o nosso upcode. Eu vou colocar em clock automático. E aí estamos vendo o belíssimo computador funcionar. Estão vendo, galera? Exatamente como previsto pela lógica do nosso código em assembly. As nossas saídas estão sendo acionadas aqui, rotacionando para a esquerda, certo? Temos o nosso sinal M1, que é a busca por instrução, temos o de leitura, leitura da memória externa, e temos o de escrita nas nossas saídas aqui. Como pode ver aqui, estamos incrementando os endereços, e os dados estão trocando aqui rapidamente. É interessante você construir e debugar isso em um clock bem lento para enxergar cada um dos períodos de clock. Observe também, se eu der um reset, veja, observe a saída, então eu pressiono o reset, ele começa ali com o valor 1, que é aquele primeiro valor de carga no acumulador. Lembram do software em assembly? Então eu pressiono de novo, ele inicializa no 1. Sempre que eu der um reset no processador, ele vai começar aqui com o valor 01 hexa na nossa saída. Então está funcionando bem bacana. Eu posso pausar a execução aqui, dar um reset, ele continua, e nesse trimpote aqui eu posso ajustar a velocidade de clock. Então observe que
eu consigo aumentar aqui o nosso clock. Então a velocidade da saída depende do oscilador automático. E posso baixar aqui. Por isso que não temos subrotinas de delay no nosso código, pois estamos utilizando um clock mais lento para o processador, para assim podermos debugar todo o sistema e ver funcionando de forma mais prática. O que faremos agora é ligar o osciloscópio aqui no M1, no RD e também observar de acordo com o clock. Vamos lá! O osciloscópio já está ligado, vamos inicialmente conectar aqui no sinal de clock. Canal 1 no sinal de clock, já estamos vendo o nosso sinal ali na tela do osciloscópio. E vamos ligar inicialmente o canal 2 lá no sinal M1 do processador. Que o M1 vai a low sempre que estamos buscando uma instrução na memória. Vou conectar aqui. M1 vai a 0 quando estamos buscando uma instrução na memória. Então veja aí. Beleza, conseguimos ver aqui então o sinal que ocupa 2 períodos do nosso clock. E aí depois ele busca outra instrução. Diminuindo o zoom aqui, conseguimos ver o sinal M1 sempre que ocorre uma busca de instrução na memória externa, que é a nossa memória ROM, que foi gravada previamente. Vamos ver agora o sinal de leitura. Aí está. Então, quando ele lê um dado da memória, também esse sinal vai a low, como você pode ver. Temos aqui os nossos períodos, vou pausar aqui para você enxergar. Então, os processos de leitura ocorrem sempre em low. Temos aqui a leitura, e aí esse comportamento de 3 leituras, e aí o processo se repete. Observe que temos uma tendência e é exatamente neste comportamento repetitivo da forma de onda que identificamos o nosso loop infinito. Vamos agora observar o sinal de escrita, o WR. Conectando aqui, veja que o sinal WR acontece em um período mais comportado, como você pode ver. Ele sempre escreve e atualiza o valor do acumulador na nossa saída aqui, por isso temos este efeito da sequencial de LEDs. E aí outra análise interessante é conectarmos o canal 1 no bit de leitura. Como pode ver, no canal 1 agora temos a leitura e no canal 2 temos a escrita. A escrita sempre ocorre após este processo de 2 leituras aqui. Então, ele aciona o RD, aciona o WR, aí temos o loop, 2 leituras e aciona o WR. Beleza, galera, esta foi a análise do computador com Z80 básico. Na aula que vem eu vou programar este cara aqui em tempo real com vocês, desenvolvendo um código ainda um pouquinho mais extenso. Eu vou programar esse cara manualmente para você ver que coisa mais linda que é o funcionamento a partir dos próprios opcodes do processador. Então não percam a aula que vem e compartilhem com o máximo de pessoas e também comentem ao máximo aqui embaixo se querem uma série dedicada ao Z80, construindo um computador de repente um pouquinho mais complexo, contendo algumas entradas, um teclado matricial, por exemplo, e uma saída mais interessante como um display de 7 segmentos. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Tem aquele seu amigo que estuda microcontroladores? Compartilhe este vídeo com ele e peça para se inscrever no canal já. Botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, clique nele e marque o sininho das atualizações. Valeu, audiência de sempre, também nos siga em todas as redes sociais e acompanhe os outros vídeos. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Aquele abraço, ótimo final de semana e até a próxima!